O que é o políticos.org.br? O Políticos é um site... As pessoas costumam pensar assim, político é tudo igual, político não presta, né? Político é tudo corrupto. E a gente percebeu que o único jeito de mudar é pela política e não é verdade que os políticos são todos iguais e não prestam. Tem muito político legal, político que aqui a gente ia admirar, são heróis da política, alguns deles. E o ranking, ele diferencia, ele mostra para a população que alguns são muito bons. Quem é quem? Quem que está interessado só no seu privilégio e quem está interessado no brasileiro de verdade. Então, agora, um pequeno empresário no Brasil, ele passa por um verdadeiro inferno. Um inferno na terra. Burocracia, custos, multas e coisas que ele nem imagina. Não sei se o pessoal sabe, mas desde 88, o governo brasileiro criou mais de 3 milhões de regras tributárias. Isso significa quase 50 regras novas por dia. Quê? Ou seja, os caras ficam cagando regra em cima do empreendedor dia e noite. A minha amiga, por exemplo, que abriu uma loja de bolos, uma pequena loja com 3 funcionários, vira e mexe aparece uma lei, uma multa, por alguma coisa que ela não tem a menor ideia. Ela falou, cara, o trabalho do ano inteiro passado eu paguei pagando multa e indenização. Tô tentando aqui fazer meus bolos, só quero vender meus bolos que todo mundo sempre elogiou. E aí o que acontece? Ela não cresce, ela acaba quebrando, acaba gerando desemprego. E esse inferno todo que é criado para o empreendedor, esse é um dos principais entraves do país. É por isso que a gente está com esse desemprego gigante. Quem dá emprego é empreendedor, é a empresa, não é o governo. Vamos imaginar, antigamente o cara ia fazer um jogo de xadrez. Vamos pensar num jogo de xadrez que é um jogo simples. Você precisava do cara para fazer a madeira, você comprava a madeira, você tinha o cara que ia fazer a peça da madeira, o cara ia lá, fazia a peça. Você tinha uma cadeia muito grande de gente, trabalho, força de trabalho. Tinha o papelão, tinha que comprar o papelão, a empresa de papelão para fazer a caixa do papelão. Pintar. Aí você precisava de uma empresa de transporte para levar na loja, aí tinha na loja, precisava ter que pegar um cara, colocar na prateleira, aí tinha que ter o vendedor da prateleira, o caixa e tal. A cadeia era maior. Hoje você pega no aplicativo, põe jogo de xadrez, você baixa, acabou essa a cadeia. Então o que acontece? Você tem menos gente. O braço do trabalhador é menos importante. Agora é a mente dele, o coração dele, né? A emoção dele. Mas sempre que você perde uma vaga, você acaba criando novas, né? Ao longo da história do capitalismo, já vieram pelo menos 15 revoluções industriais diferentes. Na época, por exemplo, que criaram o automóvel, todo mundo falava que os cuidadores de cavalo iam ficar desempregados. Que não ia ter ninguém para limpar o cocô de cavalo na rua, cuidar dos cavalos, só que ia ter um baita desemprego. Mas surgiram novas carreiras vindas do automóvel. Mesma coisa, por exemplo, a eletricidade. Quando veio a luz elétrica, falaram que todos os caras que cuidavam dos lampiões a gás em Londres iam ficar desempregados. O que você observa é que a nova tecnologia, ela aposenta alguns tipos de emprego e ela cria novos, geralmente melhores. Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países mais avançados do mundo em tecnologia e o desemprego lá está em 4%, que é 1/3 do Brasil. Quando você tem avanço social, quando o cara ele tem um avanço na vida dele, um avanço social que o Estado deu pra ele, é muito difícil, é impossível você tirar. Você fala, você já ganhou isso? Agora não tem mais, bebê. Agora eu não vou te dar mais isso aí. Entendeu? Então aí que tá, eu acho que é aí que pega o negócio. Porque você vai precisar do voto dele. Como é que você vai falar? Não, agora não tem mais. Tem mais, o Brasil tá mal, não tem mais. Eu concordo plenamente, mas o caminho para isso, Emílio, é a gente conscientizar a população de que o Estado não dá nada. Nada é dado pelo Estado. Tudo é tirado de algum lugar e é sempre o mesmo lugar, que é o nosso bolso. Não, o benefício do trabalhador Isso aí, quem que paga o benefício? Não, o contribuinte. Não interessa, mas o trabalhador, ele conseguiu esse benefício. Gestante, não sei o quê, 13º, tal. Foi tudo uma vitória mas o 13º é uma grande ilusão, porque não interessa, mas o empregador não é burro, é nós, bicho, ele sabe fazer conta. Não, então, mas aí que eu digo pra você. Coloca no preço. Mas é aí que eu digo pra você, como é que você vai tirar de mim? Ah, você vai tirar porque agora não tem mais dinheiro? É difícil pro cara entender. Mas ele vai entender que é por isso que tem 12 milhões de desempregados hoje. Exatamente. Então, mas quem que vai pagar a conta? Exato, mas sempre quem vai pagar a conta é a gente. Quem? Nós, no final, pagamos a conta o tempo inteiro. Mas existem políticos que são eleitos hoje com essa plataforma, com uma plataforma de acabar com os privilégios e acabar com a corrupção. Quer um exemplo? Ó, queremos o nome Antônio Regufe, Distrito Federal, senador. Primeiro dia de mandato do cara, ele abriu mão definitivamente da pensão vitalícia que ele teria direito e do plano de saúde familiar. Mas isso é vitalício. Isso é marketing. É marketing, mas não o filho é dele... marketing. Ele é rico. Demagogia, é não marketing, precisa. mas quando o filho dele Eles ficou mexem com doente, obrigação. ele não ganhou de graça o tratamento.
E são exemplos. É marketing, demagogia. Ele tem... Você acha que é Dória marketing? dá um negócio lá pra ACD. Legal, mas precisa mostrar ele entregando o checão pra ACD? Ô, PTzinho, Outro exemplo. PT suada. Dá um dinheiro pra ACD, acho da hora. Maria PT. Sou também. Eu sou Maria PCO. PT. Eu sou PCO e Partidos Aposentados da Nação. Outro exemplo, ele tem direito, o senador tem direito até 52 assessores. Ele contratou 8 e destinou o resto da verba inteira pra Mas Ministério aí da já tá Educação. errado, né? Quem delegou essa coisa que não faz o menor sentido? Tá bom, não foi ele que inventou isso. Ele abriu mão de 80% dos assessores dele, enquanto o Collor tem 93 assessores. Arregaçou, maravilhoso. É suruba, mas aí Tem tem que dar um exemplo, 93 tá legal. assessores Ele tá dando pagos por exemplo. nós. Ah, não faz- Tem que valorizar. acho Agora, quando a pessoa fala, não fez mais que a obrigação, isso é marketing, o que você tá fazendo? Você tá pisando num cara desse, você tá matando a chance de renovação. Exatamente. Porque se tudo é uma merda e esses poucos caras que prestam também é marketing, acabou. Nós, população, aí nesse momento a gente sai do jogo e dá vitória por WO pros piores. Essa é a nossa luta. Nunca ranking. ninguém tá A gente satisfeito e ninguém consegue não pode ovacionar fazer quem isso. tá fazendo uma A gente coisa tem que bacana. engajar, entendeu? Tem que engajar. Mas o... Então não tem bonzinho, cara. Não, Eu não mas acredito não estamos na falando em bondade. bonzinho, mas estamos Tem falando o bonzinho. seguinte: quando você. Qual que foi o problema, né? O interesse escuso entre empresa privada e governo. E quando que aparece esse tipo de interesse? Quando o governo está metido em atividades que ele não deveria estar. Por exemplo, o governo deveria ou não fazer buraco no chão e perfurar petróleo. Tem gente que acha sim, tem gente que acha que não. Se não tivesse Petrobras, se Petrobras estivesse em mãos privadas, você não teria esse mesmo escândalo Petrolão. E se tivesse, quem ia perder são os acionistas, e não o povo brasileiro. Então esse é mais um motivo para a gente poder pensar num governo que foca naquilo que importa e não fica se metendo em um monte de atividade, porque você dá brecha para esse tipo de interesse escuso, que é um clássico roubo aí do grande empresário na Com o cama poder. com o governo. Mas você acha que tem Pagando. que Mas privatizar tudo? Quero saber se vocês acham que tudo tem que ser privatizado. Todas as empresas precisam ser privatizadas. Não. A gente acredita que tem funções do governo. Saúde, educação, assistência social são funções do governo. Segurança também. Segurança, justiça. Então, esse é o papel central do governo. Pegar os pobres, protegê-los, deixar numa condição muito mais igual para que eles possam depois caminhar pelas próprias pernas. Todo o resto privatiza. Agora, entregar Então, tipo, carta, banco- fazer buraco no banco, chão vocês atrás de acham que petróleo, banco, isso não é Banco, trabalho de governo. Petrobras Ridículo. tem que É ser ridículo. privatizado, é Os isso? Correios têm um prejuízo agora bilionário, dezenas 2 de bilhões. 2 bilhões de reais. Isso sai do quê? Do nosso bolso. É o contribuinte que paga. Né? Ai, que lindo, Correio, empresa nacional. Não tem interesse nacional, não tem nada disso. É você, ouvinte, que está pagando isso. Na esse prática, prejuízo. se dá lucro, os caras somem com o lucro, e se dá prejuízo, aí socializa. Aí a bucha vem pra cima de nós. Então, a gente- mas nisso aqui que você fala, que é o peso, que é a treta de você montar uma empresa, de você A burocra. e acabar virando uma... Você acha que a culpa tá no Estado? Com certeza. O pessoal brinca que se o Steve Jobs tivesse fundado a Apple numa garagem no Brasil, ele estaria até hoje na garagem. Estaria no Promo Center. Estaria no Pense Bem. Essa que é. O cara não consegue... Você quer abrir uma empresa no Brasil, é como se amarrassem umas 10 bolas de ferro no seu pé e te arrastassem pra trás a cada momento, te infernizando e atrapalhando tudo que você puder. Em vez de pensar produto, pensar em internacionalização, pensar em coisas novas, você tem que ficar pensando em nova regra que saiu, de novo documento que tem que pagar uma multa disso. Novo né? imposto. Então, você vê... É verdade isso, a gente veio de família privilegiada, né? A gente não tem como reclamar de nada. Estudou no Bialik. Estudei no Bialik. E a gente, a pessoa que tá na rua escutando, acho que é mais fácil o cara se identificar com essa ideia do que parece, porque o cara que tá na rua é um batalhador, né? Ele é um guerreiro. Para conquistar sua faculdade, conquistar seu carro, conquistar sua casa própria, não veio ninguém do governo para dar isso para ele. Ele sabe que é no sangue mesmo, é no suor, e ele tem que entender que quem tá botando isso para trás... essas bolas amarradas no pé dele são esse sistema que tem hoje no Brasil, né? Então quanto mais a gente conseguir fazer o governo se meter menos, definir menos a vida da pessoa, os detalhes, mais livre esse batalhador vai estar para perseguir seus sonhos. Nosso papel é de apontar para o eleitor. A gente tem essa missão. Essa é a nossa missão. Mostrar para o eleitor para ele votar bem, né? Eleitor, eu queria me despedir falando isso para você. Por favor, vote com consciência. Estude o seu candidato, estude o passado dele, tá lá. Se ele gasta, se ele não gasta, como ele votou, se tá de acordo, seja você de esquerda ou de direita, veja se ele votou nos 4 anos como você votaria.
Tá fácil, em 10, 15 minutos, navegando no site, hoje você consegue isso. Não jogue o seu voto fora. O cara foi roubado 5 meses de trabalho por ano, ele tem 5 minutos pra gente, entendeu? Pra dar uma verificada na hora. Porque Tem senão meia hora não pra adianta, botar. não adianta reclamar depois, 4 anos. Muito bem.